Olá, gente! Estamos aqui novamente com mais um programa e a gente vai falar de um tema que eu acredito que interessa muita gente que está acompanhando aqui esse quadro de entrevista. Vendas, o que tem por trás de um bom vendedor. E eu convidei um amigo de longa data, esses dias, a gente nem ia falar de quando que a gente conhece, né, João? Para falar desse assunto, o João é consultor empresarial, já tem uma longa trajetória aí no ramo, e a gente vai falar desse assunto de vendas que eu acredito que todo mundo está querendo saber como ser um bom vendedor. Então é isso, João, só 3? Pode. Então vamos lá, gente. É a primeira pergunta. Você, João, vem de uma longa trajetória, mas teve um momento, assim, chave dentro da sua carreira, tipo, que mudou alguma coisa, que você se tornou mesmo um bom vendedor? Olha, é legal pensar um pouco sobre essa pergunta, porque até pouco tempo atrás, assim, eu achava que eu não era vendedor, que eu não sabia vender, que eu não tinha nascido para isso, né? Só que aí eu fui fazendo exercícios e treinamentos e uma série de dinâmicas assim, e isso foi me levando para o meu passado, e eu cheguei num ponto em que eu abri minha primeira empresa com 12 anos de idade. Olha, eu vi uma live sua você falando que você vendia gelinho, é isso? Exatamente, cara, exatamente. Então, assim, com 12 anos eu vendia gelinho, né? Com 14 eu aprendi a fazer pulseiras de fio de telefone naquela época, artesanato. Vendia no condomínio. Com 15 eu dava aula de violão, dei aula até os meus 18 anos. E com 18 anos eu comecei a trabalhar. Fiquei por 6 meses ali trabalhando como recepcionista, e a partir daí eu comecei a trabalhar com vendas, né? Só que ainda assim era algo que pra mim, eu não gosto de ouvir não do cliente, eu não gosto de vender em si, achava que eu não gostava. Em 2017 eu entrei numa empresa de treinamentos, porque eu não queria ser o vendedor, eu queria ser o instrutor, né? Eu entrei para ser o instrutor, eu entrei com esse objetivo. E eu descobri que para você ser instrutor, você tinha que passar pelo processo de ser um vendedor também. E fui fazer minha primeira venda. Fui eu e 2 instrutores já na época, né? 2 pessoas já, vendedores sêniors. E eu fui, sentei, até foi o Sérgio Nogueira, né? O pastor Sérgio, o vereador Sérgio. Um abraço para ele, se ele estiver vendo, foi meu primeiro cliente. Primeiro cliente a gente nunca esquece. Exatamente. Então eu sentei lá na frente do Sérgio e tal, e papo vai, papo vem, a hora que fechamos a venda, a hora que eu saí, um dos rapazes olhou pra mim e falou assim: cara, você vai ser o melhor vendedor da nossa equipe. Aí eu tomei aquilo pra mim, né? Falei, eu não tô duvidando, mas já que você tá dizendo, você tem mais experiência, pá. E as coisas começaram a acontecer, treinamento, insistência, técnica, metodologia. Eu sempre gostei muito de estudar aquilo que eu tô fazendo. E foi até que no ano de 2018, o nosso time de vendas, ele fica em 4º lugar no Brasil, e a gente sobe no pódio, etc e tal, aquela festa toda. E era um time que revezava as lideranças, né? Conforme todo mês tinha uma liderança nova. E naquele ano, por 6 meses, a liderança foi minha, porque a gente batia a meta, votação e mais uma eleição e tudo mais. E junto com uma amiga minha que faleceu infelizmente, mas que era assim fantástica nas vendas, aprendi muito com ela, que é a Gladys. Naquele ano, nós 2 juntos fizemos mais de 60% do faturamento da empresa, e nós éramos em 8. Então a gente tinha 60% com a gente e tinha 40% e mais 6 divididos. E ali eu falei, cara, acho que eu sei vender. Eu acho que isso é pra mim, sabe? Então 2018 foi um ano excepcional, 2019 foi o ano de vendas pra mim. E 2020 foi a pandemia e, enfim, tudo foi. Aí você teve que reinventar a forma de vender. Exatamente. Se você lembrar da minha live, né? A minha primeira concorrente do gelinho era uma senhorinha toda fofinha, chamada Jordelina, que vendia gelinho na porta da casa dela, era no térreo, e ela vendia fiado, cara. Como é que você compete com uma senhorinha que vende fiada? E eu tive que me reinventar ali naquele momento. E eu lembro que eu peguei e ao invés de
bater de frente com a concorrência, eu mudei a forma de entregar o meu produto, né? Eu não esperava mais o cliente ir na minha casa comprar gelinho, eu coloquei numa caixa de isopor e eu ia até onde o cliente estava. E 2020 foi esse ano da reinvenção, da adaptação também. Mas, assim, se houve uma virada de chave, eu acho que ela começou de forma lúcida nesse momento ali da venda pro Sérgio. E ela foi sendo aprimorada ao longo dos anos, mas que eu falei assim, sou um vendedor mesmo, cara, eu gosto disso, gosto de vender, gosto de gente, sei o que eu estou fazendo. Foi lá por 2018, então é recente. Na verdade foi quando você se deu conta, né? Exato. Da sua habilidade, né? Na verdade a virada de chave foi você se perceber, né? Foi um reconhecimento. Porque a venda, ela é bem cheia de crenças, né, Rodinéia? A gente ouve, assim, eu vejo isso muito nas empresas. O vendedor, ele é tratado como aquele que não sabe fazer outra coisa, então ele sabe vender. Quantas vezes a gente vê pai pedindo emprego pro filho, arruma qualquer coisa pra ele aí, nem que seja de vendedor. Então a gente se sente menosprezado e a gente demora pra se aceitar como vendedor. E hoje, independente do porte da empresa que eu entro, que eu atendo com assessoria, com treinamentos, eu sou vendedor, né? Eu tô aqui porque eu sou vendedor. E tem uma pergunta que não tá aqui no roteiro, mas assim, existe uma grande... mas tem várias. Toda entrevista tem mais de 3, tá, gente? Mas assim, que tem uma diferença de quem vende, quando você vende pra você e quando você vende pro outro também, né? Sim, eu falo assim, quando você vai vender, a primeira tarefa, a primeira lição de casa é entender que o outro não é você. E que se você vender do jeito que você gostaria de comprar, você não vai vender, porque a sua personalidade, o seu jeito, a forma que você se expressa, a sua comunicação, ela é muito peculiar a você. E você, assim como eu, somos raros no mundo, né? Eu só conheço um de mim e só tem um de você. Então, se eu vou vender para mim mesmo, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então, é necessário, assim, conhecer realmente o cliente a fundo para você poder fazer uma venda direcionada. Então tá, vamos lá para a segunda pergunta oficial. Qual que é o maior erro que um vendedor ou um profissional que precisa vender o seu trabalho, né, enfim, pode cometer nesse processo de venda? Porque a venda é um processo, né? Qual que é o maior erro que as pessoas geralmente cometem? São alguns críticos, tá? Mas o principal que eu vejo acontecendo sempre, coincidentemente, é essa pergunta no oficial que você me fez, né? Eu costumo dizer assim, vender para o seu bolso. Eu tenho um produto, às vezes um produto de ticket alto, e eu já chego no cliente achando que tá caro, porque para mim tá caro, porque eu não sou um consumidor desse produto, né? E aí vai um problema para as empresas também, que não conseguem proporcionar para o seu vendedor uma realidade de consumo do próprio produto. Aí o vendedor ele não vende experiência, ele nunca teve a experiência daquele produto. E não necessariamente você precisa dar para o seu vendedor, existem infinitas formas de você conseguir trabalhar isso. Mas quando o vendedor ele não conhece o cliente que está na frente dele, ele vende para ele mesmo, né? Ele vende de acordo com as percepções dele, de acordo com o que ele acha que é bom para o cliente. E assim, você reduz muito a sua efetividade. Eu que, assim, tô na frente no digital, meu forte é esse, né? E eu vejo, assim, que pra gente criar, por exemplo, uma comunicação com o nosso público, né? É um erro muito comum a gente focar nas nossas dores. E aí, da gente não ver quem está assistindo e focar na dor de quem você vai vender, não nas suas. Esse aí é um erro muito comum, inclusive, dentro do marketing digital. Sim. Vou te dar um exemplo de hoje, tá? Hoje eu fui fazer uma visita para um cliente que eu já encerrei um trabalho, fui lá fazer uma visita, tomar um café. E eles estavam comentando que eles precisavam encher o freezer, olha só, né? Eles tinham que comprar cerveja para colocar no freezer, porque os clientes deles, eles têm um produto de high ticket e tal, o cliente chega lá, ele toma uma cerveja e tudo mais, né? E aí na hora de comprar cerveja, o comercial falou assim, compra uma caixinha de Heineken, e o compras falou assim, mas Heineken é amarga, eu não gosto. Aí a vontade é falar assim, mas, minha querida, não é você que vai tomar, é o seu cliente, então não interessa se ela é amarga para você, interessa que para o seu cliente ela é que ele
ele tem um valor percebido maior, né? Tem que estudar a dor do cliente. Tem, e, cara, não é estudar muito, sabe? Você é do varejo, que recebe muitas pessoas na tua loja, sabe? Você tem que ter um perfil de cliente desenhado na sua cabeça, e não é um único, às vezes você tem 3, 4 ou 5 tal, mas é um erro pensar que eu atendo todo mundo de 10 a 65 anos, que todo mundo é meu cliente, e você não foca, você não estuda aquele cliente. A pessoa entrou pela porta ali no varejo, num olhar, do jeito que a pessoa anda, do jeito que ela se veste, os acessórios que ela tem, você já sabe, já tem uma percepção, já tem argumentos para serem trabalhados. Então, o vendedor ele precisa ser apaixonado pelo cliente dele, mas ele tem que saber quem é cliente dele, né? Não dá para você ser apaixonado por todo mundo. Ótima resposta, João, desse erro aí que inclusive assim a gente usa muito nessa parte do digital. Perfeito. Última pergunta, terceira pergunta, quais são os principais pilares para fazer uma boa venda, mesmo na presença de medo, timidez, vergonha? Como que a gente consegue fazer uma venda mesmo tendo esses sentimentos presentes? Legal. O medo é um sentimento. E ele é o que mais nos trava. Tem um livro que eu super recomendo que chama Mais Esperto que o Diabo. Ele já leu? Imagino que sim. Né? E ele... Falei dele essa semana, inclusive. Ótimo. Ele trata muito sobre os nossos medos e tudo mais. E o medo da crítica, né? Que é o segundo maior medo da humanidade, ele só perde pro medo da morte. É o medo da rejeição, o medo de você falar e ser criticado. Isso está muito atrelado com as vendas. E como é que a gente combate o medo? A gente combate o medo com conhecimento. Então, o vendedor, o primeiro ponto, ele tem que conhecer do produto, do cliente, ele tem que dominar produto, cliente e técnica de venda. Então, são esses 3 pilares que eu sempre coloco em qualquer treinamento de vendas, né? Quais são os 3 pontos principais necessários para que se exista uma venda? Produto, se não tiver produto, você não tem o que vender. Exato, a pirâmide aqui, né? Produto. Se você não tiver produto, você não tem o que vender. Cliente, se você não tiver cliente, você não tem para quem vender. E vendedor, se você não tiver um vendedor, você não tem quem venda. E muitas vezes é o próprio empresário que é o vendedor, né? Empresa pequena, assim, né? Sim, e outra, se o empresário não for o melhor vendedor da empresa, a empresa dele está fadada ao fracasso. Né? Porque ele que investiu o dinheiro ali, sei lá, ele colocou 50, 100, 500 mil no negócio. Se ele não tiver um fogo diferente, um olhar diferente, uma faca no dente diferente para vender, ele não vai conseguir transmitir isso para a equipe. Exatamente. Então o vendedor ele tem que ter isso, ele tem que ter um profundo conhecimento do produto, ele tem que conhecer o seu cliente a fundo e ele tem que se conhecer, né? Se conhecer, saber onde ele quer chegar, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e por que eu vendo? Por que eu levanto todo dia? Porque levantar todo dia para vender, para ganhar comissão e pagar boleto é muito chato, é uma vidinha bem de, né, não sei, imagino que você não fale palavrão no seu podcast, né? Então, mas é uma vida bem... Pode falar, eu vou pi. Pode falar. Não, eu falo assim, esses tempos eu fui fazer um treinamento de vendas lá e tal. Aí eu falei, gente, por que vocês vendem tentando... Porque o primeiro pilar que eu levanto é o pilar do vendedor. Quem que é você? Para onde que você vai? Por que você existe? Né? A gente começa a resgatar isso tudo. E aí, por que vocês trabalham? Por que vocês vendem? Porque eu tenho prestação do carro. Porque eu tenho não sei o quê. Porque eu tenho... Eu falei, cara, que vida de merda vocês, né? Na boa, acho que vocês, sei lá, vamos fazer todo mundo uma roda aqui, vamos dar as mãos, vamos se abraçar e chorar junto, porque vocês estão precisando de um abraço, vocês não precisam de técnica de venda, porque para uma vida dessa não tem sentido. Então o vendedor primeiro tem que se descobrir. Cara, eu quero e entender que a profissão de vendas é a única que te permite ganhar mais do que o dono da empresa. E o vendedor, ele é o único profissional que é demitido porque ele tá ganhando pouco. Se ele estiver ganhando pouco, ele não tá vendendo. Eu tô vendo até um livro ali, ó, que você falou, Arte da Guerra, né? Que é o próximo livro que eu vou ler, tá na minha lista, né, de vários. Que fala muito, você falou da questão de se conhecer, né? Que esse livro fala, né? Acho que o lema dele, acho que eu vou até achar em algum lugar, vou colocar aqui, mas assim, se você não se conhecer, né? E você não conhecer seu inimigo, você vai perder todas as batalhas, né? Mas se você se conhecer e não conhecer seu inimigo, cada uma que você ganha, outra você perde. Se você se conhecer e conhecer o inimigo,
você vai ganhar 100 batalhas, né? Eu lembrei, eu estava olhando pro livro na hora que você falou isso e é exatamente isso que você falou. Mas é isso, gente. Conversa longa, mas muito bacana. Muito obrigada, João, pelo seu tempo, por me receber aqui no seu espaço. Com cafezinho gostoso. Muito conhecimento que eu já vou colocar em prática. E fique para vocês o conhecimento para vocês colocar em prática. E fica aqui, tá? O contato do João aqui, telefônico, e o Instagram. Eu sou a rainha da edição, coloca aqui. E aí, tá aqui, quiser seguir, quem segue o João me segue, quem me segue, segue o João, e aí vamos acompanhando o trabalho, que é esse conteúdo que a gente fala aqui, sobre trabalhar com amor. Eu tô com um projeto aí de a gente trabalhar com amor, trabalhar com propósito, e enfim, várias outras coisas. E é isso, João, muito obrigada, gente, tchau. Valeu.